Obrigada por visitar o site Alô Mamãe. Nosso tema é desenvolvimento do bebê. A mãe fica preocupada com uma série de desenvolvimentos, se está falando, andando, se está se expressando direito, se está desenvolvendo leituras, enfim, a preocupação da mãe é sempre contínua se o bebê está desenvolvendo tranquilamente. Nesse segundo módulo, nós vamos focar uma dúvida que apareceu em várias perguntas das internautas, que é o xixi que a criança faz na cama depois da idade considerada normal, que se tira a fralda noturna. Estamos novamente com o Dr. Renato Pessoa de Carvalho, pediatra neonatologista. Olá, doutor. Olá, Nancy. Então, vamos falar, esse daí nós recebemos muitas e muitas perguntas das internautas preocupadas com a criança que faz xixi na cama. Então, primeiro, é importante deixar claro para elas que essa data limite é muito variável. Cada dia mais, e hoje é uma norma até da sociedade brasileira, tanto de urologia, que não existe mais limite de normalidade para a criança fazer xixi ou não. Na cama, é verdade? É verdade. Há 10, 20 anos atrás, a gente punha um limite de 5 anos, esse limite foi para 6. Hoje em dia, um limite aceitável é entre 7 e 8 anos, mas hoje em dia é obrigatório especificar cada criança, a história familiar, pais, estatisticamente é comum, pais que fizeram xixi na cama mais tarde, até mais tarde, os filhos também fazem xixi na cama. Ou por algum padrão genético, ou por até uma permissividade dos pais. Quer dizer, eu fiz xixi até 10 anos, então o menino está tranquilo, então não vamos implicar com ele. Tá? Então, apesar de a gente considerar normal uma criança fazer xixi na cama até 7, 8 anos, isso tem que ser específico de cada criança. Então, fazer xixi na cama é normal de uma criança neste período. A partir deste período, e aí vai depender de cada criança, é considerado patológico. Se tornando patológico, o primeiro que é importante deixar claro, precisa procurar um médico. Isso necessita de tratamento. Precisa a gente especificar, a gente saber se ela é uma enurese primária, quer dizer que a criança nunca controlou o xixi, ou se ela é uma enurese dita secundária, que a criança controlava o xixi e a partir de um momento ela passou a voltar a fazer xixi na cama. Tem uma série de classificações. Tem que analisar todo o caso histórico. O histórico. E que profissional se procura? Eu acho que é o pediatra mesmo. Começa com o pediatra, sim, e se tiver alguma outra... Os urologistas infantis, nefrologistas infantis, mais urologista, mas eu acho que a grande maioria que trata, até por já ter um convívio com a criança e com a família, é o pediatra. Tá? É que eu ouvi falar também de indicações de psicólogos. É fundamental. Isso é um case na enurese noturna. A grande maioria dos casos tem um fundo psicológico. A enurese noturna, se a gente constatou que uma criança tem uma enurese noturna, pode ser necessário fazer um tratamento clínico. Existe tratamento medicamentoso que vai ajudar a criança. Mas na grande maioria vai ter um fundo psicológico. Então, vamos dizer, depois dos 5, 7 anos, mais ou menos, se a criança continuar fazendo xixi na cama, procurar o pediatra, explicar, falar o histórico. Para fazer esse histórico. O pediatra pergunta, não, na história da família, todo mundo fez xixi na cama até tarde. A gente fica mais tranquilo. É o menor de 3 irmãos e todos controlaram direitinho, não tem muita história. Então vamos investigar um pouco mais profundo o que aconteceu. Tá? Você tem que fazer uma avaliação do sistema urinário da criança, alguns exames laboratoriais, mas o que você falou é verdade. Nunca esquecer que a enurese noturna tem, na grande maioria das vezes, um fundo emocional que precisa ser investigado. E aí o pediatra avalia e indica, olha, precisa ir para um psicólogo. Se a gente pega a criança, você faz os exames, faz o exame clínico, faz a história, está tudo bem, não tem nada de orgânico, a gente até pode fazer um tratamento para ajudá-lo, mas que é interessante que ele procure um psicólogo para ver, porque isso pode ser só a ponta do iceberg, só
Isso a criança está Isso dizendo é uma que manifestação de um outro problema psicológico. Um outro problema que a criança está se manifestando ali e que, se a gente conseguir tratar, vai resolver uma série de outros detalhezinhos que talvez não esteja chamando a atenção dos pais nesse momento. E normalmente se tira uma brincadeira, né? Você fez xixi na cama, aí a criança fica envergonhada de falar, então aí dificulta mais. Dificulta muito mais. A enurese noturna, ela é importante porque vai interferir numa socialização da criança. Ah, sim. É muito importante que os pais tenham na cabeça que, a partir de 6 anos, principalmente da fase escolar, a criança vai ter que se inserir num meio próprio dela. Num meio próprio que vai ser diferente até dos pais, vai ser independente dos pais. Então, vários dos problemas que você citou, que as mães protegem as crianças, eu durmo com meu filho porque ele fica mais seguro, tudo, vão interferir nesta fase, a partir de 6, 7 anos, que é uma fase que a criança vai ter que se socializar. E ela uma vai criança que faz escola, xixi na cama, dorme na casa de amiguinhos, então aí começa E aí ela não consegue fazer. Quer dizer, vai para casa de amiguinhos, vai para acampamentos, vai viajar com a escola, tem acantonamento. As escolas têm todo um programa justamente para socializar. E essa criança tem que chegar nessa faixa etária independente, tá? Criança, obviamente. Lógico, com todas as limitações da criança, mas se sentindo independente dentro da idade dela. É importante que a criança saiba que ela é capaz, que tenha os pais como retaguarda, que tenha a escola como retaguarda, mas ela se sentir capaz de desafios. Não, eu vou dormir na casa do meu amigo. A primeira noite não consegue, então liga para a mãe. A segunda noite, viu, consegue. Isso é um ganho monstruoso no desenvolvimento da criança. E aí, se a criança faz xixi na cama, se a criança dorme de fralda, se a criança dorme com a mãe, isso tudo vai impedir que ela tenha essa socialização. Agora, por exemplo, você citou dormir fora e voltar e falar com a mãe, vem me buscar. E o medo de dormir, então, medo de dormir no escuro, medo de dormir sozinho num quarto. São medos comuns, né? Eu acho que é importante saber que a criança tem medos e esses medos devem ser respeitados, tá? Até medo de pediatra, como a gente... Até medo, o pediatra é um ser que ela vê uma vez por mês, que tem um poder que ela não entende, quer dizer, que ela fica chorando e mesmo assim a mãe do lado dela não faz nada. Fica só falando, calma, meu filho. É normal que tenha medo, até ela ter a consciência de que lá não vai acontecer nada, isso é 3 anos e pouco, é normal que tenha medo. Não precisa deixar de ir no pediatra. Sabe que a criança é normal, vamos conversar com ela e vamos mostrar para ela que não acontece nada. Eu acho que o importante até nessa questão é a mãe mostrar-se calma. Tá? Isso vale para o pediatra, uma coisa muito comum que eu já tive várias queixas na fase de adaptação da escola. Tá? Que a criança, obviamente, vai ficar num ambiente que ela desconhece, é claro que ela vai chorar, é claro que ela vai se sentir insegura. Então, basicamente, ambiente desconhecido... Ela vai se sentir insegura. Agora, eu vejo muitas mães que na conversa, a mãe deixa a criança na escola chorando já. de saudades ou de pena, tudo, mas imagina você, criança, indo para um lugar que você não conhece... E a sua mãe, que é a pessoa que você confia, está chorando. Ela fala, alguma coisa está errada alguma coisa está errada, eu estou indo para um lugar muito ruim. Nós finalizamos esse segundo módulo, mas nós vamos para um terceiro módulo e vamos falar justamente dessa relação de mãe e filho, quanto é importante a mãe estar centrada, acalmada, apoiada pela família. E... Então, você pode acompanhar o terceiro módulo, que nós vamos falar sobre tudo isso. Por enquanto, nós ficamos por aqui, mas pode continuar com a gente a hora que você quiser, porque o www.alomamãe.com.br sempre está ao seu lado. Obrigada, doutor Renato. Obrigado. Obrigada a você.